bem, voltamos com o Conexão Poder deste domingo, recebendo a figura do senador Pedro Taques. Paulo Coelho fez uma pergunta no bloco anterior. Paulo, repete, por favor. Sim, eu perguntei o seguinte, você que está nos assistindo, o senador falou agora há pouco das viagens, né, pelo interior do Estado. Há essa insatisfação popular, obviamente, especialmente em termos de infraestrutura. Eu estou te perguntando o seguinte, senador, não haveria que ter uma tolerância maior ao se perceber que o governador Sival Barbosa está com essa atribuição extra, que é a Copa do Mundo, quer dizer, quase, como ele alega propriamente, um governo paralelo, teria que ter maior tolerância? Eu penso que não. Eu penso que o Deus deu frio conforme o cobertor. Não é isso? Você tem a carga que você aguenta carregar. Esse é o problema. Nós temos o Estado que precisa caminhar, precisa andar, as pessoas precisam estudar, nós precisamos de hospitais de segurança. O cidadão que vai roubar uma casa lá em Confresa, por exemplo, ele não vai ficar pensando, não vou roubar esse ano porque esse ano é da Copa. Aquele estudante precisa terminar o ano letivo, os professores não podem estar em greve. Ninguém vai dizer assim, não vou morrer esse ano por causa da Copa. Então, quando o governador foi eleito em 2010, nós já sabíamos que teríamos a Copa. Não é? Aliás, os programas eleitorais já revelavam isso. Nada contra o governador Sival Barbosa. Eu gostaria de ressaltar isso. Nós temos que respeitar as pessoas. Eu respeito o governador Sival Barbosa, ele foi eleito, tem legitimidade para governar o Estado. Eu, como senador, não posso ficar só criticando. Eu tenho que ajudar com que o nosso Estado possa se desenvolver. Agora, eu também não posso ser vaquinha de presépio, né? Mas contra o governo dele, o senhor tem observações a fazer? Lógico. Como essa que você está dizendo aí? Como essa que eu estou fazendo. O FETAB, por exemplo, qual que é a sua avaliação desses 30% do FETAB que foram aprovados pela Assembleia Legislativa, destinados para as obras da Copa? Estão fazendo falta lá no interior? Eu tenho certeza que está fazendo falta. Os 30% estão fazendo falta, sim, ao interior do Estado. Mas naquele momento político, entendeu-se que a Copa não seria só de Cuiabá, seria a Copa do Estado de Mato Grosso, como eu fiz referência. Por isso, os 30% foram para o FETAB. Eu tenho certeza que os produtores, eles, ao 30% a virem para a Copa do Mundo, né, desde que seja bem aplicado, desde que nós tenhamos resultados. Vamos pegar um turista, ele desce no aeroporto, vocês não deixaram eu chegar no centro do Cuiabá, né? Ele desce no aeroporto, aí entra ali no Parque, no Cristo Rei. Primeiro ele desceu em Cabu. No Cabu. Ali vai descer, está atrasado a obra do aeroporto. Aí ele vai chegar em Cuiabá. Digamos que esse turista, ele sofre um acidente. Acidentes ocorrem. Esse turista sofre um acidente. Nós vamos enviá-lo para ele fazer o tratamento no pronto-socorro de Cuiabá? No pronto-socorro de Várzea Grande? Ele vai ser... Qual hospital ele será tratado? Digamos que nós tenhamos um acidente mais grave. Isso precisa ser projetado. Nós teremos aqui quantos turistas? O sistema de segurança está sendo projetado? Nós precisamos saber disso. Isso 70 mil turistas, né? Nós precisamos saber disso. Senador, nas eleições municipais do ano passado, o senhor se posicionou de uma maneira muito efetiva contra a possibilidade de alguns candidatos se elegerem e usarem metade do mandato para tentar voos mais altos. Sim. No caso do prefeito do então candidato Mauro Mendes, muitos diziam que, se eleito, ele largaria, deixaria a prefeitura no meio do mandato para tentar ser candidato ao governo do Estado. O senhor foi muito duro em relação a isso. Agora, tendo cumprido praticamente 3 anos, 2 anos e 10 meses, o senhor pode vir a ser candidato também. O senhor não estaria fazendo justamente a mesma coisa, deixando um mandato de senador menos da metade para tentar ser candidato ao governo do Estado? Muito obrigado pela pergunta, Ramon. Imagine, um prefeito, ele é eleito, aí 2 anos depois, a eleição é depois de 2 anos, né? 2 anos depois, ele concorre ao governo do Estado, digamos como foi o prefeito Wilson Santos. A sociedade não entendeu isso. O mandato de um senador são justamente 8 anos para que exista essa possibilidade. Eu já refleti um pouco sobre isso. Um governador toma posse 1º de janeiro de 2015, né? Metade do mandato, é justamente por isso. Agora, mais do que meu nome ou outro nome, o mais importante é nós discutirmos o que nós queremos. É isso que nós estamos fazendo. O que o senhor quer? O que eu quero é que a nossa... Não, mas que que Estado nós que o senhor pensa? Eu penso num Estado que possa concretizar políticas públicas, como saúde, como educação, como segurança, como logística, um Estado como o nosso, que tem dimensões continentais. Um Estado que possa pensar o que ocorrerá em Mato Grosso em 2025.
um projeto pós-logística. Nós temos que preparar gente, preparar pessoas. Mato Grosso terá em 2023, até 2025, 4 milhões de habitantes. É um mercado consumidor muito pequeno. Nós teremos condições de concretizar as políticas públicas tendo em conta o que nós temos no Estado. Veja que Mato Grosso, em 2002, nós tínhamos 2 milhões e 500 mil habitantes. Hoje nós temos 3 milhões e 100 mil habitantes. 10 anos depois, nós tínhamos um orçamento de 3 bilhões, hoje quase 14 bilhões. Nós tínhamos um PIB de 27 bilhões, hoje nós temos um PIB de 80 bilhões de reais. Só para que nós possamos comparar, eu fui recentemente na Paraíba, a Paraíba tem 4 milhões de habitantes. 1 milhão de habitantes a mais que Mato Grosso. O PIB da Paraíba é 34 bilhões, menos da metade. Um outro exemplo, o Paraguai. O Paraguai, ele tem 6 milhões e 600 mil habitantes. O PIB do Paraguai é 54 bilhões de reais. Para que a dona Maria, que mora lá no Parque do Lago, o seu José em Nova Mutum, o seu Pedro lá em Sinop, a Hilda Furacão lá em Rondonópolis possam entender. O PIB é tudo que é produzido dentro de um estado. Tudo que é produzido. O nosso estado é rico, mas nós precisamos concretizar políticas públicas. Que estado, eu penso que nós todos desejamos, penso que até o governador Silval Barbosa, todos desejam, eu parto da premissa que as pessoas querem o melhor. Nós queremos um estado mais transparente. Isso significa a participação da sociedade, participação de sindicatos, de associações, do setor produtivo, dos trabalhadores, discutindo o destino do Estado. Transparente com fiscalização, para que nós possamos saber o que está sendo feito. A pergunta que o Paulo Coelho fez é uma pergunta muito importante. Quantos nós gastaremos? O Estado tem que ser transparente, tem que debater isso com a imprensa, como nós estamos fazendo aqui. Um Estado tem que ser mais honesto, não roubar, não deixar roubar, denunciar quem roube. Transparente. Na opinião do senhor, isso está acontecendo? Transparente, mais honesto. O Estado tem que ser igualitário. O que significa isso? Tratar os desiguais de forma desigual. Nós somos desiguais. Não é possível que nós sejamos tratados da mesma forma. Eu concretizo isso. Aquele cidadão que é mais pobre, a ele nós devemos ofertar os equipamentos públicos de qualidade. Recentemente eu fui ao Acre, pela comissão do Senado do Código Penal. Visitei lá no Acre o poupa-ganha, poupa-tempo deles lá no Acre, que eles dão lá em Rio Branco, que dão o nome de OCA. 8 mil pessoas passam por ali, da melhor qualidade. Para aquele que precisa mais, ele deve merecer mais. Veja a igualdade também entre os municípios do estado de Mato Grosso. Nós temos municípios que nos orgulham e devem continuar nos orgulhando. Os 141 municípios nos orgulham. Agora nós temos municípios desenvolvidos, como Lucas, Mutum, Sinop, Sorriso, Campo Verde, Primavera. Nós todos ouvimos isso. Mas nós temos também municípios que precisam de mais. Denise, Nortelândia, Tesouro, Poxoréu, precisam de mais. Um estado tem que ser transparente, um Estado tem que ser honesto, um Estado tem que ser igual, tratar os desiguais de forma desigual. E um Estado, ele precisa ser eficiente. Um Estado não pode ser atrapalhador, ele tem que ser fazedor, cuidar das pessoas. É este o Estado que eu desejo. Agora, senador, o discurso do senhor é perfeito, é redondo e eu acredito que ninguém, em sã consciência, vá contrariá-lo. Agora, é o seguinte, nós sabemos também que quando... Quer dizer, vários candidatos ao governo fizeram discursos semelhantes. Agora, quando a pessoa assume a máquina pública, o senhor há de convir que a realidade é outra. Quer dizer, nós temos um Estado rico, com uma produção desonerada, que não agrega valor à matéria-prima, não volta nada para cá, temos a Lei Candir. Sim. O senhor, tudo bem, está num discurso que é o papel do senhor até como oposição. Mas o senhor não teme, por exemplo, uma vez... chegando lá, não conseguir colocar em prática esse discurso? Vamos lá, Ramon, você está certo, as palavras convencem as pessoas, mas o exemplo é que arrasta as pessoas. O exemplo arrasta as pessoas. Você precisa concretizar isso. Eu não tive oportunidade, que eu nunca exerci cargo executivo. Aliás, eu sou criticado por isso, por ter entrado na política agora, não exerci cargos do Poder Executivo. Portanto, essa sua pergunta eu posso responder se fosse mãe de Iná, professor King, se eu tivesse poder de adivinhação. Eu não tenho esse poder de adivinhação. Eu estou dizendo, respondendo a pergunta, o que eu acredito. Se eu não acreditar nisso, nós vamos mudar para o Paraguai. Eu não quero mudar para o Paraguai. O senhor tem percebido que as pessoas têm aderido a esse posicionamento do senhor? O senhor percebe o retorno? Existem pessoas que entendem que este possa ser um caminho. O senhor está crescendo, outros não. Inclusive nas intenções de voto e das pesquisas, o senhor tem crescido de uma maneira muito efetiva. Eu vejo que o cidadão hoje, não só de Mato Grosso, Paulo,
O brasileiro está impaciente com a política, né? Com promessas. Eu estou impaciente com isso. O Tancredo Neves que dizia que o político precisa de 3 coisas: paciência, paciência e paciência. Eu estou impaciente com isso, né? Eu acho que o cidadão que está nos assistindo lá de Rondonópolis, o seu Roxo de Rondonópolis, né? Ele está impaciente com isso. Só muita falação. Sendo mais específico, senador, o grande problema que, pelo menos na minha Mas opinião, me permita, nós não podemos tem, desistir, temos que continuar. O grande problema que o Estado tem, na minha opinião, e enfim, o que a gente vê no dia a dia da imprensa, é a questão de saúde. Vamos ser mais específico. Okay. O que o senhor faria, caso se concretize a sua candidatura, caso o senhor seja eleito, o que o senhor faria para resolver esse caos da saúde que assola o Estado? Okay. O senhor acabaria com a OSS, manteria as OSS, é isso que eu ia perguntar, manteria as OSS? Posso responder isso? Detalhe, criadas por Pedro Henrique. Vamos lá, senhores. A saúde, ela é cara no mundo todo. Nós sabemos que hoje a saúde é altamente tecnológica. Antigamente você ia ao médico, né, Dr. Gabriel Novis Neves, colocava o aparelhinho aquele no seu coração, conversava, ficava ali um tempo conversando. Hoje é ressonância magnética, tomografia computadorizada, isso é no mundo inteiro. A saúde curativa é muito cara, né? Agora, a saúde não é só ausência de doença. Por isso, é necessário investimento numa saúde preventiva, na atenção básica de saúde, na qualidade de vida, lazer. Um dia desses eu passei ali perto do quartel, o Ramon estava caminhando, eu olhei assim, eu estava indo para 19 horas, 18, ele estava caminhando. Aí eu estava indo para uma reunião, falei, olha, qualidade de vida, caminhar. Isto é saúde. Saúde é meio ambiente, é saneamento. É necessário investimento numa saúde preventiva, através dos agentes de combate às endemias, através dos agentes comunitários de saúde, programa de saúde familiar, atenção básica. É necessário investimento em atenção básica. Eu vou pegar o gancho do Ramon. Ele falou Eu não terminei ainda. Só pegando o gancho. Então pega esse gancho. Na outra resposta do senhor, ele falou que o discurso é esse. Os outros candidatos, antes de assumir, também têm esse mesmo discurso que o senhor está tendo agora. Chega lá, a realidade muda e acaba não fazendo. Bom, então eu não Como é que o senhor vai conseguir implantar isso? Então eu não vou responder mais as perguntas, porque é igual. Aí nós vamos encerrar o programa agora. Não, imagina. Né? Então eu tenho que responder as perguntas. O senhor acredita que há condições? O que falta é falta de vontade política, é incompetência? Bom, eu vejo assim, eu entrei na política porque eu estava cansado do que eu fazia. Cansado de processos que nunca andam, nunca chega a uma conclusão, com condenação ou com absolvições. Um processo é um instrumento de dignidade, tem que absolver o cidadão quando tem prova. Quando não existe prova, as pessoas precisam ser absolvidas. E eu entendo o processo como um instrumento de dignidade. Não gostei do que eu estava fazendo. Trabalhava muito, sacrifiquei a minha vida e da minha família em razão do meu trabalho. Cansei de fazer isso. Hoje eu sou senador, eu não estou desanimado, eu quero trabalhar. Eu vejo que o político ele tem o objetivo de transformar sonhos em realidade. Transformar sonhos em realidade. O dia que eu acreditar que isso não seja mais verdade, eu vou fazer outra coisa, vou montar uma pousada na Chapada. Ali, isso é você jornalista, né? Exato, que é bem-vindo, hein? Você jornalista, escrever artigos criticando outras pessoas, eu posso fazer isso. Agora, eu acredito no que eu estou dizendo, né? Eu tenho estudado isso, né? Mato Grosso é um estado campeão de lepra, doenças que existiam antes de Cristo. Nós precisamos investir na atenção básica de saúde. Agora, como fazer isso? Falta aí, vocês falaram uma palavra mágica, é algo que, uma expressão mágica, é algo quase que metafísico, vontade política. Vontade política. No Senado, as pessoas me perguntam, olha, esse projeto vai ser aprovado ou não? Eu falei, eu não sei, eu não sou adivinho. Se tivermos a vontade política, que é algo que não pode ser tocado, aí esse projeto vai ser aprovado. Eu respondo lá, você precisa de vontade política, você precisa que o cidadão, ele se envolva nisso. Você precisa tocar no cidadão, para que ele seja também um instrumento de transformação. Não só o senador, o governador, o prefeito, o deputado, mas o cidadão é importante na mudança, cobrando, a imprensa é muito importante, porque senão não dá. Não é a culpa do governador Silval Barbosa como pessoa física, é falta de um conjunto de fatores. Competência, muitas vezes falta competência sim, nós temos que dizer isso. Falta competência para tirar projetos do papel, falta competência porque são nomeadas pessoas através de apadrinhamento político, através do partido A ou B que participou da coligação e hoje participa da coalizão. Falta competência para escolher as pessoas certas, falta competência para você escolher prioridades. Agora, você já encontrou algum político falar que saúde não é importante, que educação não é importante? Não, todos falam isso. Agora você precisa concretizar. Senador. Concretizar. Eu
os meus compromissos de campanha, eu assisto meus programas eleitorais. Até hoje. E também assisto dos outros que forem eleitos. E eu vou comparando. Já cumpri isso? Eu tenho cumprido os meus compromissos. O senhor falou em ainda incompetência. Só um minutinho, Paulo. Qual que é a avaliação, pegando esse gancho, qual que é a avaliação que o senhor faz, então, do governador, aliás, do governo do governador Simval Barbosa? Essa avaliação, ela está aí na voz do chegando povo. ao fim. Não, está aí na voz do povo. Você vai na fila do supermercado com o cidadão e fala, olha, os professores estão há 70 dias em greve, ficaram quase 70 dias em greve. Isso significa que os profissionais da educação não estão sendo tratados com a forma devida. Nós não temos um projeto pedagógico. E o mesmo partido fez da Secretaria de Educação uma capitania hereditária. Não é isso? O mesmo partido. Isso não está correto. Isso não está correto. A saúde. Os municípios, agora, o novo secretário, ao que consta, está repassando os valores devidos aos municípios. As organizações sociais fizeram a pergunta e eu não respondi. Para mim, isso é uma picaretagem. Eu não vou aqui tapar o sol com a peneira. Para mim, é uma picaretagem. Recentemente, o Ministério Público de Cáceres ajuizou uma ação debatendo isso. Ah, em Pernambuco deu certo. Ah, muito bem, lá em São Paulo deu certo. Em que condições isso deu certo? Nós temos que reestatizar o SUS. Nada contra hospitais particulares. Precisamos de hospitais particulares. Aliás, duas leis dizem isso, a 842 e a 880. Dizem assim, a saúde tem que ser preferencialmente pública, depois filantrópica, como a Santa Casa de Cuiabá, depois privada de uma forma complementar ou suplementar. É preciso isso. Nós não temos condições. Há quanto tempo não nasce uma criança em Chapada dos Guimarães? Há 8 anos. Alguém me disse isso recentemente. Quais são os indicadores sociais do estado de Mato Grosso? É isso que nós precisamos a debater. A saúde não vai bem, a educação não vai bem. Quantos policiais militares nós temos no Mato Grosso? 6.900 policiais militares, 2.000 policiais civis, 1.000 policiais bombeiros. Agora terá um concurso para mais 2.000 policiais. Isso é pouco, é muito? Qual é o projeto de segurança pública? Isso são projetos, ninguém adivinha isso. Existem experiências em outros estados muito bem sucedidas. Veja Pernambuco. Veja a Minas Gerais, veja o Rio Grande do Sul em alguns temas. São experiências que precisam ser importadas desses estados, não por mimetismo, não por copiar, mas adaptando-as à nossa realidade. Recentemente o senhor fez uma crítica ao governador Simval Barbosa, dizendo que numa casa onde todos mandam, ninguém obedece. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor isso? O senhor explica daqui a pouquinho. Depois do intervalo, eu tenho que fazer mais um intervalo. Você em casa não saia daí, daqui a pouquinho voltamos com o senador Pedro Táxi, respondendo, é claro, essa pergunta do Ramon. São 2 minutos, até já, sai daí.